E aí, vamos lá, pessoal, vamos brincar um pouquinho de química, vamos conversar um pouquinho sobre eletrólise, vamos conversar um pouquinho sobre Enem, não tem como, a gente tem que conversar sobre Enem, tem que conversar sobre eletrólise, é o nosso papo. Eu escolhi esse assunto, o motivo de a gente estar mexendo com a eletrólise hoje é pela relevância dela em relação a todo e qualquer vestibular, mas também, principalmente pensando aí no que a gente tem de SSA e o que temos de Enem. Então eu tenho a necessidade de pensar no assunto eletrólise, pela relevância, pela quantidade de questões, pelo histórico desse assunto, tanto no Enem quanto no SSA. Óbvio que toda vez que você vai começar um assunto, vai ver um assunto, há necessidade de nós retrocedermos um pouco para entender onde o assunto vai se situar e depois avançar nele. Então, para a gente começar o nosso papo, para a gente começar a nossa conversa sobre eletrólise, eu preciso pensar assim. Primeiro, pensar na palavra eletroquímica. Então, quando você olha para a palavra eletroquímica, o que é que isso significa? O que representa para a gente o termo eletroquímica? E aí você vê, que a eletroquímica, ela estuda a relação entre uma reação química de oxirredução e a corrente elétrica. Lógico que quando você olha para isso, estuda a relação entre reação química e corrente elétrica. No meio apareceu o termo oxirredução. É entender que quando uma reação química ocorre, pode estar havendo nesse processo perda e ganho de elétrons, pode estar havendo compartilhamento de elétrons, ou seja, alguém perdendo, alguém ganhando elétrons. Então, esse comportamento de transferência de elétrons, a palavra mais adequada é transferência de elétrons, para que eu pense na palavra oxirredução, é o que vai estar indicando exatamente a ocorrência do processo eletroquímico. Para que eu tenha um processo eletroquímico, eu tenho que ter uma reação de oxirredução. Aí vamos pensar um pouquinho, ou pelo menos uma forma mais reduzida de ler esse conceito. Então, primeiro pensar que oxirredução, como eu comentei, tem que haver transferência de elétron, tem que haver mudança de inox e quando eu faço uma reação química e essa reação química produz para a gente a corrente elétrica, nós temos na mão um processo que é chamado pelo nome de pilhas. Então a pilha é uma reação química que produz corrente elétrica. Então toda vez que uma reação química produzir corrente elétrica, pilha, tá? Se a gente pudesse estar junto aqui no mesmo ambiente conversando sobre química, eu garanto que quando eu perguntasse qual o nome do processo em que pega uma reação química e transforma, produz, gera corrente elétrica, o coro seria pilha. E quando o processo inverso está acontecendo, quando a corrente elétrica é a provocadora da reação química, ou seja, a corrente elétrica provocando a ocorrência da reação química, nós temos uma eletrólise. Se você for olhar a palavra eletrólise, a terminação lise significa quebra. Quebra provocada pela corrente elétrica. Aí quando eu monto esse esquema, eu preciso fazer duas análises para a gente depois começar a avançar em eletrólise. Primeiro pensar, na pilha ou as pilhas, eu tenho uma reação que é obrigatoriamente espontânea, que ao final do processo, ou com a ocorrência do processo, eu vou ter a produção da corrente elétrica. Então, a pilha, a reação espontânea de oxirredução que produz corrente elétrica. Consequentemente, a eletrólise, que é o processo inverso, ficará sendo a reação não espontânea, porque ela é provocada pela corrente elétrica. Então, não esqueça disso. Pilha, reação que produz corrente, reação espontânea de oxirredução que produz corrente elétrica. E a eletrólise, o nosso papo de hoje, é a corrente elétrica provocando uma reação química. A pilha, reação espontânea, e a eletrólise, reação não espontânea. Então, avançando no nosso papinho de hoje, eletrólise, como eu falei, é a corrente elétrica provocando uma reação química, foca na ideia de que lise significa quebra, provocada pela corrente elétrica. Se você retroceder mais ainda, quando você está começando a mexer com tipos de reações químicas, você vai ouvir falar de uma reação chamada de decomposição. Dependendo do provocador dessa decomposição, você tem, por exemplo, a fotólise, a quebra provocada pela presença da luz. Você tem a pirólise, a quebra provocada por aquecimento, decomposição térmica. E o nosso papo, eletrólise, a
quebra provocada pela corrente elétrica. Agora, para fazer eletrólise, eu podia até trazer para cá um experimento. Eu sempre faço em sala de aula um experimento da eletrólise. Eu pego um equipamento parecido com esse, não tão bonito como esse, porque nós trazemos um equipamento caseiro, aquilo que a gente pode ter em casa mesmo, né? Mas aqui não, aqui está um aparato muito parecido com aquele que a gente tem no laboratório. Então eu tenho uma fonte de corrente elétrica, deixa eu colocar tudo bonitinho, a bateria, a nossa fonte de corrente elétrica. Dessa fonte de corrente elétrica sai um fio no polo positivo, e aí você vê que o polo positivo é chamado de ânodo, já foi anodo, anódio, mas ânodo, e o polo negativo, o cátodo. Alguém pode estar pensando, por que o ânodo é o positivo e o cátodo é o negativo? Tem motivo para isso. O ânodo é o polo positivo porque ele é aquele que vai atrair, ele atrai cátions e atrai ânions, e com esses ânions ocorre a reação de oxidação. Tem um detalhe que você pode usar fácil para memorizar isso. Vogal, vogal, vogal. O que é que eu estou dizendo? O ânodo atrai ânions e esses ânions sofrerão o processo de quê? De oxidação. Enquanto isso, o outro lado da história, eu tenho o cátodo que vai atrair cátions, e esses cátions sofrerão um processo de redução. Quem gosta de memorizar fácil faz o quê? Vogal, 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 ânodo, ânions, oxidação, consoante, 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 cátodo, cátions que sofrem redução. E ter o cuidadozinho com o ânodo é o polo positivo, porque vai atrair partículas o quê? Negativas. Cargas opostas se atraem. Frase famosa que todo mundo aprendeu desde pequenininho, né? Ânodo atrai ânions que sofrem oxidação. O ânodo é o polo positivo porque atrai partículas negativas. Lá do outro lado, eu tenho o cátodo, que é o polo negativo, que vai atrair partículas positivas, os cátions, e esses cátions sofrerão redução. Então não esquece disso, tá? Coisa de memorizar fácil. É coisa que você grava rapidinho. Agora, os dois fios estão ligados a dois passadores de corrente, que também tem nome próprio, tá? Ou seja, essas duas pecinhas que estão aqui são chamados eletrodos. Eletrodos. Então, imagina que quem está tocando na solução, na substância que vai sofrer eletrólise, são os eletrodos. E aí eu preciso destacar um detalhezinho, tá? Os eletrodos, essas duas pecinhas que estão aqui, eles podem ser chamados eletrodos inertes e podem ser chamados eletrodos ativos. Se você for olhar as duas palavras, eletrodos inertes e eletrodos ativos, os eletrodos inertes, eles passam a corrente, mas eles não participam da oxirredução. Quer dizer, eles passam corrente, porém não vão nem se oxidar nem se reduzir. Eletrodos inertes passam a corrente e não participam do processo. Mas existem os eletrodos ativos. Eles passam a corrente e participam do processo. Por exemplo, quem já ouviu falar de galvanoplastia? Quem já ouviu falar de eletrodeposição? Isso é feito com eletrodos o quê? Ativos, tá? Então, eletrodos inertes passam a corrente, não participam do processo, e eletrodos ativos passam a corrente e participam do processo. Aí lembra da palavrinha galvanoplastia, eletrodeposição. Então, esses termos precisam ficar assim aí na tua mente, porque vai aparecer a necessidade de você olhar para uma questão e verificar. O processo aconteceu apenas com a substância que está aqui dentro. Com os eletrodos não aconteceu nada, eletrodos inertes. Mas quando você perceber que os eletrodos se modificaram no processo, ou seja, participando, sofrendo oxidação, e o outro lá nele acontecendo a redução, eletrodos o quê? Ativos. Por exemplo, quem já ouviu falar assim, meu carro tem a roda cromada. Isso é eletrólise com eletrodo ativo, a galvanoplastia. Croma a roda, niquela uma peça, prateia uma peça. Eletrodos o quê? Ativos. O último comentáriozinho dessa figura que eu preciso fazer, o último deles, é a substância que está aqui dentro, o material que está aqui dentro. É chamado pelo nome de eletrólito. Entenda o seguinte, tá? Para que a eletrólise possa acontecer, eu tenho que ter ânions e tenho que ter cátions. Então, o eletrólito é toda e qualquer substância que tenha nela, de alguma maneira, íons. Agora, quando eu falo assim, de alguma maneira ter íons, entenda que existem substâncias,
por exemplo, os compostos iônicos, se você der uma revisada, der uma olhada no assunto ligações químicas, você vai ver que um composto iônico, para conduzir corrente elétrica, ele tem que estar em meio aquoso ou fundido. Ao estar em meio aquoso ou fundido, ele passa a ter íons, passa a conduzir corrente, então pode sofrer eletrólise. Agora imagina, eu não posso fazer eletrólise com a glicose. A glicose, quando você coloca ela na água, ela nem se ioniza, nem se dissocia, ou seja, ela não gera íons. Se ela não gera íons, ela não vai ter ânion, nem vai ter cátion, não vai poder sofrer o quê? Eletrólise. Para que haja eletrólise, há obrigatoriamente a necessidade da presença de quê? De íons, para que os ânions sejam atraídos para o ânodo e os cátions atraídos para o cátodo. Então acontecer o processo de oxirredução, a perda e o ganho de elétrons, como você já viu um pouquinho no comentário anterior. E lá na frente eu dou uma revisada rápida de oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, para que isso também não fique daquele tipo assim, falei e não mostrei nada. Então fica tranquila, dá um tempinho, vamos avançar e já já isso chega. Então, ó, andando um pouquinho, a eletrólise, ela, quando vai ser feita, dependendo do tipo de eletrólise, ela pode acontecer de duas maneiras, tá? Ela pode ser eletrólise ígnea ou pode ser eletrólise aquosa. Como está aparecendo na nossa tela, vamos começar mexendo com a eletrólise ígnea. Por exemplo, quem já assistiu aula de geografia já deve ter ouvido esse termozinho ígnea, igneu, ou seja, algo ligado a aquecimento, a calor, a fogo, tem um tipo de rocha, né, que fala nesse papozinho de ígnea. Então, quando você olha para o termo ígnea, é para indicar que o eletrólito, para passar a conduzir corrente elétrica, ele vai ter que ser previamente fundido. Então, ó, quando você escutar o termo eletrólise ígnea, entenda isso, tem que acontecer com um composto iônico fundido. Para que o composto iônico conduza a corrente elétrica, ele tem que ser previamente fundido. Então, ocorre com o composto iônico fundido. Para que fundir? Para que você possa ter os seus íons livres. Esses íons livres, quando você começar a passar a corrente sobre eles, eles serão atraídos para os polos do equipamento. Sendo atraídos, os ânions para o ânodo sofrendo oxidação, os cátions para o cátodo sofrendo redução, eles sofrem a oxirredução e produzem obrigatoriamente substâncias simples. E aí se liga nisso, tá? A eletrólise ígnea, ela vai ter que produzir substâncias simples. Ela vai produzir substâncias simples. Quando você pensar, por exemplo, na eletrólise ígnea ou a próxima, que é a aquosa, você vai sempre visualizar a produção de substâncias simples. Não estou dizendo com isso que é impossível produzir substância composta. Vai produzir, tá? Mas é entender que tem que produzir substâncias simples e você vai ver aí na nossa sequência já já, quando eu começar a mexer um pouquinho com eletrólise ígnea e depois com eletrólise aquosa. Agora, ó, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, ela vai ser assim. Primeiro eu vou pegar o NaCl e vou fazer nele um aquecimentozinho. Olha o aquecimentozinho, é aquecê-lo a mais ou menos 808 graus Celsius. Eu vou aquecer o cloreto de sódio a mais ou menos 808 graus Celsius. Tem que aquecer para que ele possa sofrer fusão. Tem que aquecer para ele poder sofrer fusão. Então, aqueci o cloreto de sódio, ele sofreu fusão. Fusão é passar do estado sólido para o estado líquido. Então, quando eu faço isso no cloreto de sódio, ele se dissocia, ele se separa em Na mais Cl-. Agora ele está pronto para sofrer a eletrólise. Aí esse material vai lá para dentro daquele equipamento, aquela cuba eletrolítica, o local onde ocorre a eletrólise, aquele aparato que eu mostrei aqui para você, onde tinha a bateria, onde tinha o recipiente, onde estavam os eletrodos e a substância que vai sofrer a eletrólise. Aí agora eu tenho um polo chamado cátodo, que é o polo negativo, que vai atrair a partícula positiva. Sempre lembrando, tá? O cátodo, ele atrai cátions e esses cátions sofrerão redução. Então, repetindo, os cátions serão atraídos para o cátodo e sofrerão redução. Então, ó,
No cátodo acontecerá redução, sempre fixando consoante com consoante. Faz isso porque ajuda a memorizar, ajuda você a ganhar prática, ajuda você a avançar no assunto. Então, no cátodo, polo negativo, vai haver atração de cátions e esses cátions sofrerão redução. E aí, o que é que eu faço? Na+ foi atraído. O Na+ foi atraído. Aí você pensa nisso. A palavra redução, ser reduzido, significa sair de um NOx maior e passar para um NOx menor. E entender assim, ó, se ele vai ser reduzido, para isso acontecer, ele vai ganhar elétrons. Então, quer dizer, ele vai descarregar, ele vai perder a carga. E aí, para ele descarregar, ele vai receber elétron e vai passar para ele na sua carga zero. Aí você pergunta, por que ele na sua carga zero? Lembrem que toda e qualquer substância simples tem NOx igual a zero. Então, quando ele sair de +1 e for virar substância simples, ele vai passar para ele com NOx igual a zero. Então, lembra disso. Ele vai sair da forma que está, Na+1, e vai para a forma dele como substância simples. E o NOx, o número de oxidação de toda e qualquer substância simples, é sempre igual a zero. Então, ó, vou fazer isso para obedecer a nossa sequência. Ele saiu de Na+1, foi para Na0, de +1 para 0, a distância é de 1 unidade, então ele ganhou 1 elétron. Olha o papo que eu estou levando, tá? Ó, redução significa ganho de elétrons. Sair de um NOx maior para um NOx menor. Ele vai diminuir o seu NOx, diminuir a sua carga. Então, de +1 para 0, ganhou 1 elétron, redução. Enquanto isso, se alguém sofre redução, alguém tem que sofrer o processo oposto. É fato, quando um time perde, o outro time ganha. Se um perdeu, o outro ganhou. Se aqui a redução indica o ganho, a oxidação vai indicar a perda de elétrons. Então, consequentemente, eu vou pensar o quê? No ânodo, o ânion Cl- recebeu, no caso, foi atraiu Cl-, esse Cl- vai se transformar em substância simples. Aí você agora precisa lembrar, quando ele virar substância simples, ele vai passar a ter NOx igual a zero. Aqui eu ainda tenho outro recadinho para dar, tá? Outro cuidado para que você não perca a questão porque ficou desatento a isso. Existem alguns elementos que quando viram substâncias simples, formam substâncias simples biatômicas. Aí você pode, para facilitar também a tua memorização disso, facilitar o teu entendimento, pensar assim: se o elemento tiver o nome terminado por gênio, ou caso ele seja um halogênio, ele sempre vai ser biatômico. O que é que eu estou dizendo? São 7 elementos assim. 7 elementos assim. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Nitrogênio é N2, hidrogênio é H2, oxigênio é O2. Todo gênio ou halogênio é biatômico. Todo gênio ou halogênio é biatômico. Fixou? Acredito que sim. Então, vai acontecer a oxidação, porque a atração está acontecendo no ânodo. Ele vai receber, vai perder um elétron, porque ele vai sair de -1 para 0. Ele vai oxidar. Lembrem que oxidação significa perda de elétrons com aumento do NOx. Toda substância simples sem NOx igual a 0. Olha o que eu falei, o cloro, ele é halogênio, então ele é biatômico. E eu preciso entender que uma equação química para valer tem que estar balanceada. O que é que eu estou dizendo com isso? Ó, ele é Cl-, só tem um átomo de cloro, e aqui tem 2. Cobri aqui, ó, cobri o meio para você visualizar que tem 2. Mas eu tive que colocar esse meio para ficar um átomo de cloro e um átomo de cloro. A equação ficou balanceada. E o recado que eu passei antes, eu vou, ó, expressar aqui, ó. Todo gênio ou halogênio é biatômico. Todo gênio ou halogênio é biatômico. Se você lembrar, falei há poucos instantes, não deu nem 5, não deu nem um minuto, que todo gênio ou halogênio sempre 2, biatômico, e são 7 elementos. Olha os caras aqui. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. As 3 palavrinhas terminadas em gênio.
Cloro, bromo, iodo e flúor são halogênios, todos biatômicos. Olha o cidadão cloro aqui, olha o cidadão cloro aqui no meio dos halogênios, biatômico. Agora, depois que eu vejo que as equações estão prontas, eu vou, por desencargo de consciência, verificar que elas estão balanceadas. Uma equação química para valer precisa estar balanceada, então eu faço assim, ó. Um sódio, um átomo de sódio, está igual. Um cloro, um átomo de cloro, está igual. Um sódio, está igual. Um cloro, 2 vezes meio dá 1 cloro. Então, está igual. Ganhou um elétron, perdeu um elétron. Lembre-se do detalhe que o total de elétron perdido e o total de elétron recebido sempre terão que estar iguais. Aí agora, ó, vamos brincar de cancelar. Cancelar para ver o que sobra. Ou seja, qual é a nossa equação global? Qual é a nossa equação que representa o processo? Aqui eu mostrei, ó, o que está acontecendo lá naquele recipiente. Mas eu preciso agora escrever uma equação final, uma equação global. Então, eu vou cortar N a mais com N a mais. Vejam que eu estou cortando alguém de antes da seta com alguém depois da seta. O sódio antes da seta, eu cortei com sódio pós-seta. Vou cortar o cloro com cloro. E vou cortar, óbvio, o elétron com elétron. Quem está antes com quem está depois. E agora eu escrevo na global o que sobrou. Ou seja, sobrou antes da seta apenas NaCl, sólido. Esse NaCl, após a ocorrência da eletrólise ígnea, ele produziu o Na, metal no estado sólido. É lembrar que os metais são sólidos, exceto o mercúrio, que é líquido, então sólido, e o Cl2, que é o gás cloro. E está aí a nossa eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, dá uma sacada, vê que coisa legal, simples até, tá? Assim, a eletrólise ígnea é relativamente fácil. Aí você vai traçar um percurso na tua cabeça. Primeiro, para acontecer a eletrólise ígnea, o material precisou previamente ser fundido. Para que fundir? Composto iônico só conduz corrente elétrica ou em meio aquoso ou fundido. Como nesse caso a eletrólise é ígnea, ele teve que ser previamente fundido. Fiz a fusão, separei os íons. Liguei a fonte de corrente, o cátodo atraiu o cátion e o ânodo atraiu o ânion. Eles sofreram oxirredução e produziram, como eu falei em telas anteriores, as substâncias simples, sódio no estado sólido e o gás cloro como produtos dessa reação, tá? Aí agora eu vou para a outra parte da eletrólise. Eu falei da ígnea e eu vou ter necessidade de falar da eletrólise aquosa. Então tá aí ó, na tela, eletrólise aquosa. Ó, aqui, mais cuidado, mais atenção, porque existe uma disputa, existe uma briga, tá? Existe uma disputa pela atração. Você vai perceber que na eletrólise aquosa eu não vou ter a substância apenas. Como o nome já está dizendo, aquosa, eu estou falando para você que o processo está acontecendo dentro da água. Então, além da substância, existe um outro participante do processo naquele meio, que é a água. Por isso que o nome é eletrólise aquosa. Então, ó, quando eu passo a tela, está dizendo para a gente, ocorre com eletrólito. O eletrólito é o material condutor de íons, tá? O material que vai lá está com íons dele no processo. Eletrólito dissolvido em meio aquoso. Esse eletrólito que está em meio aquoso tem a tendência de ser um ácido, uma base ou um sal. Aí por que isso? Porque ácidos na água se ionizam, gerando íons, bases e sais na água se dissociam, gerando íons. Então eu tenho que pensar, eu tenho que ter íons. Esses íons vão estar tendendo, isso é o normal que você vai pegar nas questões a serem respondidas, um ácido, uma base e um sal. Vejam que aqui eu não estou dizendo assim que tem que ser um ácido inorgânico. Você pode ter um ácido orgânico sofrendo o processo da eletrólise. Tem até uma questão do Enem que fala sobre uma situação desse tipo. Então, ácido, base e sal, para que eu possa ter os íons dissolvidos no meio aquoso. Avançando no nosso papo,
Os íons do eletrólito e os íons da água estarão livres em meio aquoso. Imagina que na ígnea eu só tenho um cátion e um ânion. Na aquosa eu vou ter 2 cátions e 2 ânions. Eu vou ter um cátion vindo da substância e o cátion vindo da água. Eu vou ter um ânion vindo da substância e vou ter um ânion vindo da água. Então quer dizer 2 cátions e 2 ânions disputando a atração dos eletrodos. O que antes acontecia apenas com um cátion e um ânion na eletrólise ígnea, na aquosa são 2 cátions e 2 ânions para serem atraídos pelos polos, para que alguém desse cátion e desse ânion venha sofrer o processo de oxirredução. E aí, vamos adiantar, haverá uma disputa. Eu coloquei a palavra disputa aí grande para você pensar nisso, tá? Tem 2 cátions, um deles será atraído. Eu tenho 2 ânions, um deles será atraído. Então, entre os íons do eletrólito e os íons da água, vai haver a disputa para ver quem será atraído no cátodo e quem será atraído no ânodo. Com os íons que são atraídos, vai acontecer o processo de oxirredução. Então, quem for atraído participa da oxirredução e vai produzir as tais que eu falei anteriormente, as substâncias simples. Atraídos sofrem a oxirredução e vão produzir as substâncias simples. Mas você vai ter um cátion e um ânion que não foi atraído. Aí, esse cátion e esse ânion que não foi atraído vão produzir uma substância composta. E aí pensa nisso, substância simples é formada por apenas um tipo de elemento químico, O2, N2, H2, Cl2, Na, Fe, substância simples. Substância composta formada por pelo menos quantos elementos químicos? 2, NaOH, H2, SO4, HNO3. Tudo substância composta. Então, partindo agora para o exemplo, eu vou passar para a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Você vê, ó, propositalmente, assim, daquele tipo, fiz isso, estou colocando isso, até para que você possa comparar o que acontece com a substância quando eu faço nela eletrólise ígnea e o que acontece com a mesma substância, só que agora eu fazendo com ela eletrólise aquosa. Então, fiz a eletrólise ígnea do cloreto de sódio e agora eu quero fazer a sua eletrólise aquosa. Então, imagina, fiz a ígnea, deu Na e Cl, Na e meio de Cl2, foi o produto da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, e agora eu quero fazer a eletrólise aquosa desse cloreto de sódio. Então, ó, primeiro, se nós pudéssemos estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu ia colocar o conceito em prática aqui na tela, mas eu vou tentar refrescar a tua memória. Eu disse assim, ocorre com o eletrólito, com a substância dissolvida em meio aquoso. Então eu peguei o NaCl e coloquei dentro da água. Quando o NaCl bate na água, ele se dissocia, ele se separa em cátion e ânion. Na+ e Cl- espalhados no meio aquoso. Só que a água que faz isso com o cloreto de sódio, ela sofre o que a gente chama de autoionização. Quer dizer, a água, ela autoioniza, ela também se separa. Então, ó, ela fez a separação do NaCl, mas ela também se separou em H+ e OH-. Aí você está vendo que vai batendo com o que apareceu na tela anterior. Eu disse assim, ó, a diferença entre a eletrólise ígnea e aquosa, que na ígnea tem só um cátion e um ânion. Na eletrólise, tu está vendo que tem 2 cátions e tem 2 ânions. Desses 2 cátions, um deles será atraído para o cátodo. Desses 2 ânions, um deles será atraído para o ânodo. E aí você precisa, há a necessidade de você entender que dos 2, um será atraído. Dos 2 cátions, um virá para o cátodo. Dos 2 ânions, um virá para o ânodo. E como é que a gente visualiza quem será o atraído? Aí eu vou passar para a próxima telinha nossa, vou mostrar uma tabelinha que você precisa saber. Então, se você puder, quando olhar a próxima tela, você tá vendo o nosso vídeo, está assistindo a nossa aula, mas aquele tipo assim, sabe aquela palavra de quem vive agora mexendo com
com internet, com computador, está botando em prática sempre. Dá o famoso print da tela, a próxima tela. Porque eu preciso que você faça isso na nossa próxima tela. Porque na nossa próxima tela, você vai ver exatamente como se dá a disputa. Quem será o atraído para o cátodo e quem será o atraído para o ânodo. Então, ó, primeiro a disputa entre cátions. Olha como eu coloquei de maneira simples para você gravar. Vê. O processo sempre acontece dentro da água. Então, eu tenho um cátion que vem da substância e o H+ que vem da água. Eles disputarão para ver quem vai ser atraído. Então, ó, aqui eu tenho um cátion que vem da substância, que pode ser esse Al, ou pode ser alguém que eu chamei de demais, e o cátion vindo da água, que é o H+. Se você olhar o que está escrito na nossa tela, eu coloquei em ordem crescente. Então, quer dizer, quando eu olho ordem crescente, eu estou dizendo que esse tem prioridade em relação a esse. Então, quer dizer, quando o H+ disputar com qualquer elemento que eu estou chamando de Al, aí você, por exemplo, lembra que esse Al, ele é fácil gravar, só basta você pensar aquele barulhinho que o cachorro faz quando quer espantar alguém, quando quer correr atrás de uma moto. O cachorro adora correr atrás de moto, né? Então, quando você olha o cachorro correndo atrás da moto, você vê que ele está fazendo o quê? Au, au, au. O que é que eu estou dizendo com isso? O au, aqui, ó, esse au significa alcalinos terrosos e o último au, que é o alumínio. Então, se o H+ disputar com qualquer elemento que seja alcalino terroso e alumínio, o vencedor da disputa será o H+. O que eu estou dizendo, ó, eu vou escrever aqui, eu morri de vontade de escrever ali, mas vou escrever aqui. Ali está Al, H+ e demais. Se o H+ disputar com qualquer elemento que seja Al, o vencedor será o H+. Então, o atraído será o H+ quando ele disputa com qualquer Al. E aí você se deu um trabalho curtinho, de saber quem é que se enquadra nesse Al. Alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O vencedor será quem? O H+. Alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio. Alcalinos terrosos. E o último Al da história, quem é? O alumínio. Se o H+ disputar com qualquer Al, o vencedor da disputa será o H+. Agora, se o H+ disputar com qualquer elemento que não faça parte desse Al, quem será o vencedor? Será esse elemento que não faz parte do Al. Alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. E aí eu vou acrescentar. Falei da disputa de cátions, agora eu preciso falar da disputa de ânions. Aí você tem que lembrar que na eletrólise aquosa, eu sempre terei, participando do processo, ali envolvido no processo, o H+ que vem da água e o OH- que também vem dessa água. Então, ó, os ânions oxigenados e fluoretos podem estar disputando contra a hidroxila. Quem vai vencer a disputa? Se você entendeu o raciocínio escrito nessa representação do quadro, que a ordem é crescente, então vence quem está mais para lá, nessa disputa, o vencedor será o OH. Uma coisa que pode talvez atrapalhar você é, quando eu falo a palavra oxigenado, o que é que significa isso? Imagine qualquer ânion que apareça nele o elemento oxigênio. Por exemplo, NO3, SO4, SO4 menos 2, NO3 menos 1, CO3 menos 2. Quer dizer, ânion oxigenado é ânion que nele aparece o elemento oxigênio. E fluoretos, quem será o vencedor da disputa entre ânion oxigenado e o OH? O OH, lembrem que é ordem crescente. Então, ó, eu estou dizendo aqui que está o OH- no centro de uma disputa. Se por acaso ele disputar com oxigenado, tá? Aqui, ó, estou abreviando oxi, mas é oxigenado e fluoreto, presença do elemento flúor. O vencedor será a hidroxila.
E se a hidroxila disputar com os demais ânions, o vencedor será um desses demais ânions participantes da disputa. Aí agora que eu falei a disputa, eu vou avançar no processo de eletrólise do cloreto de sódio. Nós estávamos parados nessa tela aqui. Se você lembrar, a tela que eu pus antes de pensar na disputa, então agora a gente pode olhar para o padre e para a missa. Está na nossa tela. Aí eu pergunto, entre Na e H+, quem será o atraído no cátodo? Se você entendeu, o Na, ele é um metal alcalino. Ele é do grupo 1A. Então o vencedor será quem? O H+. Então eu vou chegar aqui, ó, e colocar o H+. O H+ foi atraído no cátodo para sofrer que processo? Quem é atraído no cátodo sofre redução, consoante com consoante. Não esquece desse detalhe. Se ele vai ser atraído no cátodo para sofrer redução, ele vai ganhar elétron e vai produzir substância simples. Aí tu não esquece que o hidrogênio, já falei o nome, ó, hidrogênio, o nome dele termina em gênio. Então ele é partícula biatômica, então ele vai produzir H2. E vai para a forma de substância simples, NOx igual a 0. Ele vai sair de +1 para 0, vai reduzir o NOx, então ele vai estar sofrendo redução, consoante com consoante, já foi avisado antes. Então, consoante com consoante indica a ocorrência de que processo? Redução, tá? Não esquece desse detalhe. Enquanto isso, no ânodo, entre Cl- e OH- vai haver a disputa, eu vou para aqui para o quadro ou para o rodapézinho da tela, você vê onde é que está mais legal para você enxergar. Eu vou para o quadro que eu estou mais perto dele. O Cl-, ele não é oxigenado nem é fluoreto. Então, quem vence, ele faz parte dos demais, quem vence é o Cl-. Então, o H+ recebeu elétron e produziu H2. Se você agora não quiser estar olhando para aquele balanceamento, pode até esquecer por enquanto, daqui a pouquinho eu vou justificar o balanceamento, mas um bom observador está vendo que aqui está percebendo que aqui tem um átomo de hidrogênio, lá tem 2 átomos de hidrogênio, então antes da seta só tem um átomo, depois da seta tem 2 e eu preciso balancear, eu preciso deixar os átomos em quantidades iguais, por isso que eu tive que multiplicar o H2 que está depois da seta por meio. 2 vezes meio é igual a 1. Um H depois da seta, um H antes da seta e ficou balanceado. No ânodo, o atraído foi o Cl-. Por que o Cl-? Porque quando a hidroxila disputa com alguém que não é oxigenado nem fluoreto, esse ânion vence, no caso o Cl-. Ele vai ser atraído no ânodo, então ele sofre vogal com vogal oxidação. Se ele sofre oxidação, ele perde elétrons e ele, nesse caso, vai sair de -1 para 0, seu NOx aumenta. Então, vê lá, produziu o Cl2 e houve perda de elétron. Não esqueçam que o cloro ele é um halogênio, todo gênio e halogênio biatômico, por isso que Cl2. Verifico se as equações estão balanceadas. Já justifiquei, mas vou comentar de novo. O motivo daqui está meio, é para que eu fique com um hidrogênio e um hidrogênio. E o motivo daqui ficar meio, é para que eu tenha um átomo de cloro antes, um átomo de cloro depois. E aí, então, agora, o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou cortar o que está igual, só que em lado oposto. Fazer a mesma brincadeira. Então, H+, cortei com H+. Cl- com Cl- e elétron com elétron. E aí eu vou ver o que sobrou. Lembrem do detalhe, tá? Tem que produzir substância simples e quem não foi atraído vira substância composta. Então, ó, os dois não atraídos, já destaquei para você, o Na+ e o OH- destacados ali, circulados, para que você perceba que eles não foram atraídos. Se eles não foram atraídos, eles vão produzir a substância composta. Por exemplo, quando você pegar uma questão dessa para fazer, é muito provável que o cara te pergunte lá na questão, o meio após o processo ficou ácido ou ficou básico? Aqui, ó, eu vou formar hidróxido de sódio, vou produzir um meio básico, vou fazer com que o pH desse meio suba, porque vai ficar com a base forte ali produzida. Então, escrevendo o que sobrou, antes da seta sobrou NaCl, alguém pergunta assim,
Mas por que tu não colocou mais H2O? Coloquei, sabe? Escondido aqui, ó. Aqui. Estou dizendo que está acontecendo tudo dentro da água. Então, aqui. Meio H2, gás hidrogênio, substância no estado gasoso. Meio Cl2, cloro produzido gasoso. E o positivo e o negativo que não foi atraído, eu juntei e formei a substância NaOH. Agora, ó, vamos olhar para essa questão, esse exemplo daqui, porque eu vou precisar passar para a próxima tela, e na próxima tela vem uma questão do Enem, uma questão relativamente recente do Enem, que envolveu essa eletrólise aqui. Vê se não foi, tá? Ó. Enem 2017. Relativamente nova, né? Uma questão que está dentro daquele parâmetro que a gente toma como sendo novo Enem. Então, uma questão bonita, uma questão com a estrutura, um equipamento parecido com aquele meu, só que, lógico, aí está com uma cara mais em função até do que a questão está colocando em termos de processo, tá? Mas equivalente. Então, tem assim. A eletrólise é um processo não espontâneo. Ouviram isso hoje? Eu acho que sim, né? A eletrólise é um processo não espontâneo. Eu acho que eu falei isso no comecinho. É provocado pela corrente elétrica. É de grande importância na indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio. Ó, o leitor dessa questão com atenção, provavelmente quando fizer a leitura do texto inicial e for lá para a pergunta, provavelmente ele vai perceber que o texto começou a falar em cloro, falou em hidróxido de sódio, mas para o exemplo que nós acabamos de fazer, ficou faltando alguém. Ele já, de certo modo, para quem visualizou o exemplo feito há poucos instantes, percebe que ele deixou de falar de alguém. Aí ele diz, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio, o nosso exemplo, vê se não bateu certinho com o nosso exemplo. Imagina, é impossível você ver esse assunto, eletrólise, ver eletrólise aquosa e não ser feita em sala de aula a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. É aquele tipo assim, é o exemplo clássico. E o Enem apelou para o clássico. Ele não foi buscar nenhuma substância no fundo do baú, não foi buscar nenhum caso especial, não foi buscar nenhuma exceção. Lógico que ele coloca uma figura e você precisa extrair do exemplo feito, da eletrólise feita, onde estão cada um dos envolvidos aí na figurinha, tá? Então, nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrada. Então, tá aí o nosso equipamento. Aí você vê, ó, aqui está saindo o gás cloro. Solução aquosa de cloreto de sódio. Na torneirinha ali embaixo, dreno para a solução aquosa alcalina. Se você lembrar no nosso exemplo, nós produzimos NaOH. NaOH é uma base. Falar em base, tem que se pensar na palavra alcalina. Imagine que quando você lê NaOH, o termo alcali, que significa cinza de planta, está se referindo aí a metal alcalino. E a nossa base foi o NaOH. O Na aqui que está no cloreto de sódio. Aí, ó, ele pergunta, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o vapor de água, oxigênio molecular, hipoclorito de sódio, hidrogênio molecular ou cloreto de hidrogênio. Olhando para as alternativas e eu colocando a nossa equação global daquele exemplo que eu fiz, nós produzimos gás cloro, aparece no texto e na figura, o dreno, a torneirinha, nela se tira o NaOH, e ele deixou de falar de quem? Do gás hidrogênio. Nosso gabarito, então, letra D. Ó, eu vou marcar a letra D aqui. Marquei a letra D. Opa. Marquei a letra D. Se você não está conseguindo lembrar da produção do gás hidrogênio, que é o nosso gabarito, eu vou voltar para a figura. A nossa eletrólise, a eletrólise que nós fizemos. Tá aí, a NaCl produziu meio H2, meio Cl2 e NaOH. O gás cloro saindo aqui na figura, lá naquela da questão do Enem, o dreno tirando a solução alcalina e o produto secundário, né, quem está depois da seta, o gás hidrogênio, que é o gabarito da questão. Então, gabarito, letra D. Bonita a questão, né? Questão do Enem, letra D. Vou passar. Ó, eu queria fazer mais uma questão do Enem, que assim, tem hora que nós falamos determinados assuntos em sala de aula, mas
essa questão pode ser feita, esse tópico pode ser feito, pode ser observado numa aula de química orgânica, tá? Síntese de Kolbe. Se você pensar na palavra síntese, quem, por exemplo, fez curso de química sabe que a gente passa, às vezes, um semestre todo estudando sínteses orgânicas. São reações absurdamente grandes, uma sequência grande de reações. Mas quando você escuta o nome síntese, eu gosto de destacar, até para aliviar o coração de quem está apenas no ensino médio ainda, não está fazendo nenhum curso de química, tenta entender isso, tá? Quem escuta uma reação sendo chamada de síntese, pelo menos tem que entender quem sofre o processo, que tipo de substância pode sofrer essa reação. Então, quando eu olho para o nome síntese de Kolbe, é uma reação que ocorre com carboxilatos. Lembra que existe o grupo carboxila, que é aquele COOH. Eu coloquei ali genérico carboxilato, COO-, mas imagina ali um hidrogênio, podia ter aí uma forma de sal, mas carboxilato. Então, os carboxilatos. O que sofre? Eu estou fazendo a questão, estou colocando para a gente ver, porque nosso assunto, nosso tópico é eletrólise. Então, a síntese de Kolbe, nela tem que acontecer uma reação de que tipo? Eletrólise. Com que intenção se faz essa reação? A função dessa reação é produzir hidrocarbonetos. Então, quando você escuta síntese de Kolbe, é um carboxilato, sofre eletrólise para produzir hidrocarboneto. Então, ó, uma regra geral. 2 mols de um carboxilato, que podem ser 2 carboxilatos iguais ou diferentes, mas tem que ser 2 mols. Aí quando você pegar esse carboxilato igual ou diferente, imagine que os R's desses 2 mols de carboxilato vão se juntar para formar o hidrocarboneto. E você vai produzir 2 mols de CO2. Então, ó, a questão do Enem é essa. Estou fazendo porque é uma eletrossíntese, eletrólise, está aqui destacado no texto, ó, eletrólise. E aí, vamos pensar nessa questão. Então, ó, ele pega o ácido 3,3-dimetilbutanoico, 2 mols. Um mol dele, outro mol dele. Se você ler o texto, ele fala que esse processo é uma descarboxilação. Ou seja, é arrancar a carboxila. Vou tirar a carboxila daí. Então, ó, tirei a carboxila. Quer dizer, tá aqui a carboxila. Deixei só ela. Ela vai virar CO2. Vou pegar as 2 partes que sobrou e juntar. Tá ali, ó, juntei os 2. E agora eu vou dar o nome desse composto. O que é que eu preciso? Cadeia principal e radicais. Então, a cadeia principal tem 6 carbonos. Então, eu tenho um metsano. 2 no segundo carbono e 2 no carbono 5. Então, 2,2, 5,5, tetrametil hexano. 2,2, 5,5, tetra, porque são 4 radicais metil, no composto chamado hexano. E aí, letra C, o nosso gabarito. Então, ó, vocês viram que fizemos a eletrólise ígnea e aquosa. Isso foi só para a gente fazer aquela revisada, ter uma noção. E vamos pensar que é necessário exercitar, é necessário treinar. Lógico que existem muitos detalhes que você precisa observar, mas eletrólise é assim, tá? Não vou dizer, é um assunto fácil, mas é um assunto importante. Se liga nisso, tá? Valeu!